A Deus. Praise the Lord. Bom dia, igreja. Good morning, church. Louvado e bendito é o nome do Senhor Jesus. Praised and blessed is the name of Jesus. Nosso irmão Fernando vai fazer falta, né? Our brother Fernando, we're going to miss him. Amados, eu quero aproveitar I want to take the opportunity, e já vamos ler a palavra. Em seguida, vamos fazer uma oração. and soon we're going to make a prayer. Abra em Êxodo, capítulo 20, Open in Exodus chapter 20, versículo 25 e 26. verse 25 and 26. Amém? Vou lendo aqui. Êxodo 20, 25, 26. Se me levantares um altar de pedras, não fará de pedras lavradas, pois se sobre ele manejares a tua ferramenta, profaná-lo-á, nem subirá por degraus ao meu altar, para que a tua nudez não seja ali exposta. And if you make me an altar of stone, you shall not build it of hewn stones. For if you lift up your tool upon it, you have polluted it. Neither shall you go up by steps to my altar, so that your nakedness may not be uncovered on it. Espírito Santo de Deus, Holy Spirit of God, estamos na tua presença. we are in your presence. Nosso coração necessita da tua voz. Our heart needs your voice. A nossa vida necessita da tua direção. Our life needs your direction. Tenha liberdade neste lugar. Have freedom in this place. Conduza a nossa vida. Conduct our lives. Fala aos nossos corações. Speak to our hearts. Em nome de Jesus. In the name of Jesus. Amém? Amen. Oh, glória. Irmãos, hoje eu quero falar sobre a restauração do altar do Senhor. Today I want to speak about the restoration of the altar of the Lord. Você sabe o que significa um altar? Do you know what it means, an altar? Ele representa adoração. It represents Ele, worship. ele representa entrega, It represents surrendering, lugar de sacrifício, a place of sacrifice, consagração. consecration. Ele representa encontro com Deus. It represents an encounter with God. Todos nós temos que fazer parte de um altar. We are all need to be part of an altar. Essa é a via que Deus nos comunica conosco. This is the way that God communicates with us. E o Senhor, muitas vezes, tem necessidade que o povo restaure o altar. And the Lord many times needs the people to restore the altar. E quão importante é fazer parte do altar do Senhor. And how important it is to be part of the altar of the Lord. Antes da lei ser estabelecida, Before the law was established, altares já foram estabelecidos. altars were established. Você vai ver Noé saindo da arca, You're going to see Noah coming out of the ark, e a primeira coisa que ele faz and the first thing he does é um altar ao Senhor. is an altar to the Lord. E ali entrega um sacrifício ao Senhor. And there he gives a sacrifice to the Lord. Abraão fez isso diversas vezes. Abraham did this many times. E a prova da fé de Abraão And the proof of the faith of Abraham, foi feito no altar. it was done on an altar. Isaac, Jacó, Isaac, Jacob, todos eles fizeram um altar ao Senhor. they all made altars to the Lord. Marcaram um ciclo da vida. They marked the cycle in life. Tem um memorial diante de um altar. They have a memorial before an altar. E foi assim que foram marcando a história com Deus. And that's how they marked their history with God. Mas chegou um momento And then comes a moment que o povo começou a andar junto. that the people started to walk together. Que Israel está no meio do deserto andando junto. That Israel is in the midst of the desert walking together. Então Deus estabelece um altar. So God establishes an altar. Como ele deve ser feito? How it must be done. E a partir do momento que o povo está em um único propósito, And from the moment that the people are all in one same purpose, o altar tem que ser estabelecido daquela forma. the altar must be established in that way.
E daí por diante sempre será assim. And then from then on, it will always be that way. O povo vai continuar andando junto. The people will continue to go together. A igreja vai continuar andando com pessoas. The church will continue walking with people. E nós temos que ter um padrão de altar. And we must have a pattern of established for the altar. Para se encontrar com Deus. To meet with God. Para termos respostas divinas. To have divine answers. Manifestação do poder de Deus. Manifestation of the power of God. E ele dá essa instrução. And he gives this instruction. Que ela será feita por terra e pedras. That it's going to be done by soil and by stones. E as pedras não podem ser modificadas por ferramentas. And the stones cannot be modified by tools. As pedras não podem ser ajustadas pela mão dos homens. The stones cannot be adjusted by hands of men. As pedras não podem ser lavradas. The stones cannot be hewn. Não, na verdade, fará pedras lavradas, né? Yeah, it speaks São pedras about. naturais. There must be natural stones. E esse, eu acho que tem sido um grande dilema para a igreja. And this has been, I think, a great dilemma for the church. Grande dilema para nós. A great dilemma for us. Porque como é que vamos construir algo Because how can we build something sem termos alinhamento e nivelamento? without having an alignment and a leveling? Nós temos dificuldade de que as coisas sejam iguais. We have difficulty that things must be the same. Elas precisam ter um padrão They must have a pattern para ficar mais fácil de construir. to be easier to build. Mas Deus dá uma instrução. But God gives an instruction. As pedras serão como elas são. The stones will be like they are. Eu quero dizer para você que você é uma pedra, I will say to you that you're a stone, diferente de outras. different from others. E nós temos que construir um altar. And we must build an altar. E como difícil isso é. And how difficult this is. Que tem pedras que são brutas. Because there are stones that are very raw. Outras são machucadas. They're wounded. Algumas são lisas demais. Others, they're too slippery. É difícil de segurar elas. They're hard to hold on to. Algumas são desproporcionais. Others are disproportional. E o Senhor quer que todas essas pedras And the Lord wants all of these stones sejam construídas um altar. to be built an altar with. E muitas vezes nós temos essa dificuldade. And many times we have this difficulty. Achamos que somos uma pedra que não se encaixa no altar. We think we are stones that do not fit into the altar. Eu não me enxergo nisso. I cannot see myself in Eu it. estou longe deste altar. I am far from this altar. Você olha para o seu irmão, You look at your brother, você fala, eu não consigo ser igual a ele. you say, I cannot be like him. Mas o chamado do Senhor But the calling of the Lord está nessa diversidade. is in this diversity. Deus te escolheu God chose you para ser um altar a Ele. to be an altar to him Nessa mesma diversidade. in this same diversity. Algumas pedras são realmente lascadas. Some stones, they're really kind of chipped off. Elas são feridas. They are wounded. Feridas pela vida. Wounded by life. Castigadas. They are punished. Você fala, eu não quero andar com uma pedra dessa. You say, I don't want to walk with this stone. O meu formato não cabe com ela. My form does not meet it. Outras são finas, Other are very thin. lisas. They are slippery. E você fala assim, é difícil se apoiar numa pedra dessa. And you say it's hard to kind of support yourself on a stone like that. É sério que eu vou ter que andar junto com uma pedra lisa dessa? Is it true that I have to walk with this stone slippery like that? Tá sempre escapando. It's always slippering out. Você quer firmar um propósito com ela? You want to firm a purpose with it? Ela escapa para cá, escapa para lá. And it escapes this way and slips that way. Mas é o propósito que o Senhor deu. But it is the purpose that God gave us. Vamos ter que andar junto. We're going to have to walk together. Algumas são brutas. Some are brute. Falam de um jeito mais firme. They speak in a more firm way. Aí você fala que fique longe de mim. And you say, stay away from me. E o Senhor fala assim, não, vai ser junto com ela.
And the Lord says, no, it's going to be together with it. Vocês vão ter que andar juntos. You're going to have to walk Aí together. você fala, Senhor, manda outra pedra. And you say, Lord, send me another stone. Uma que seja bem parecida comigo. One that will be like me. E ele não está se importando com isso. And he doesn't care about this. Ele quer que você sustente pedras He wants you to sustain stones e seja sustentados por elas. and be sustained by them. Nós temos que construir um altar. We must build an altar. Sabe qual é a maior dificuldade de um altar? Do you know what's the greatest difficulty of an altar? Não é o alinhamento, It's not the alignment. não é o nivelamento. It's not the leveling. Para os nossos olhos é. To our eyes, it is. Nós olhamos para elas, We look at it, está fora de linha, it's misaligned. não está nivelado. It's not leveled. Mas esses são os nossos olhos. But these are our eyes. Mas a maior dificuldade de um altar But the greatest difficulty of an altar é a ausência de pedras. is the absence of stones. É quando elas não querem se ajuntar. It's when it doesn't want to gather. É quando elas não se unem para um propósito. It's when it doesn't unite for the same purpose. Deus tem prometido um avivamento à igreja. God has promised a revival to the church. Deus tem prometido novos ciclos de avivamento à igreja. God has promised new cycles of revival to the church, Revelar propósito à igreja. to reveal purpose to the church. Mas o altar But the altar precisa ser unido needs to be united por pessoas com diversidades. by people with diversities. E nós temos que aprender a andar junto. And we must learn to walk together. O Senhor precisa de você, The Lord needs you porque Ele te chama because He calls you para construir um altar. to construct an altar. Ali Ele vai representar, vai manifestar a sua presença. There He's going to represent and manifest His presence. Por que você muitas vezes não quer fazer parte de um altar? Why you many times don't want to be part of an altar? Por que se sente tão diferente? Why do you feel so different? Se é na diversidade que Ele tem chamado, If it's in the diversity that He calls us, você tem que fazer parte disso. you must be part of this. O quanto você faz parte do reino dos céus? How much a part of the kingdom of heavens are you? O reino dos céus não é um espetáculo. The kingdom of heavens is not a spectacle. Então não tem espaço para você assistir. So there's no space for you to watch. Só tem espaço para você permanecer. There's only space for you to remain. Permaneça do reino dos céus. Remain in the kingdom of heavens. Vamos levantar um altar ao Senhor. Let's raise up an altar to the Lord. E quão importante é você estar lá. And how great it is for you to be there. O Senhor sabe como você diferente é. The Lord knows how different you are. Que muitas vezes nós não combinamos. And many times we don't match up. O problema está nos nossos olhos muitas vezes. The problem is in our eyes many times. Nós queremos alinhar as coisas. We want to align things. A religiosidade The religiosity tem tentado alinhar as pessoas. is trying to align people Há um padrão to a pattern, querendo lapidar as pedras, a standard trying to hone the stones, querendo que elas tenham o mesmo formato. trying to get it to have all the same form. Mas não foi para isso que o Senhor nos chamou. But that's not what God called us for. Foi para estarmos submissos uns aos outros, It was to be submitted one to another, servindo uns aos outros. serving one another. É assim que construímos um altar. That's how we build up an altar. E Deus tem te chamado para isso. And God has called you for this. Irmãos, muitas vezes deixamos os nossos olhos Brothers, many times we allow our own eyes tomar a decisão to make decisions de quem ou não deve pertencer ao chamado de Deus. of whom or not must belong to the calling of God. Porque nós temos algumas exigências Because we have some requirements de como devemos trabalhar juntos. of how we must work together. Aí eu não suporto trabalhar com tal pessoa. Oh, I can't stand working with this person. E às vezes é por uma coisa tão banal. And sometimes it's for such banalities. Às vezes uma pessoa só porque ela torce pro time do Flamengo. Sometimes just because the person cheers for Flamengo. Como vamos andar junto? How can we walk together? Uma pessoa tão confusa. A person that is so confused. E a gente... Mas o Senhor, independente disso, But the Lord, regardless of this, se ela acredita disso ou não, you believe in this or not, e tem sofrido por isso, has suffered for this. há um propósito maior, There is a greater purpose, o reino de Deus. the kingdom of God. Nós temos que andar junto, We must walk together. temos que achar um jeito. We must find a way.
O que não podemos What we cannot do é sermos pedras ausentes is to be absent stones e não construirmos um altar. and not build the altar. Deus tem nos alertado God has alerted us para nos preparar, to prepare us, nos amadurecer, to mature us, nos envolver. to involve us. E não queremos fazer parte, And we don't want to be part porque os nossos olhos têm critérios because our eyes have criteria que não pertencem ao critério de Deus. that do not belong to the criteria of God. Você já ouviu falar que somos membros Have you heard that we are members e pertencemos a um corpo? and we are belong to a body? Você não pode rejeitar um membro. You cannot reject a member. Ele faz parte do corpo. It is part of the body. E o corpo não é seu. And the body is not yours. O corpo é de Cristo. The body is of Christ. E Cristo é a cabeça. And Christ is the head. Temos que aceitar que Deus tem nos chamado. We must accept that God has a calling. Sabe qual é a maior confusão de um propósito? Do you know what's the greatest confusion of a É não purpose? fazer parte dele. It's not to be part of it. Quando você não faz parte de um propósito, When you're not part of a purpose, você tem dúvidas sobre ele. you have doubts about it. Mas quando você se envolve nele, But when you get involved with it, você vai sentir na certeza dele. you begin to feel its certainty. Porque quem fala através de você, Because whoever talks quem through se you, move atrás de você, através de você, the one who moves through you, é o Espírito Santo de Deus. is the Holy Spirit of God. Você acredita que tem o Espírito Santo de Deus? You believe you have the Holy Spirit of God? Se ajunte ao altar do Senhor. Gather in the altar of the Lord. E o Senhor tem proporcionado isso na história. And the Lord has provided this in history. Uma das coisas que o Senhor não permitiu fazer One of the things that God did not allow me to do é uma escada. is allows us to do is to make a stair. Porque ninguém deveria subir mais alto do que o altar. Because nobody could go up higher than the altar. Porque todos temos pecados Because we all have sins e pode ser exposto. and it can be exposed. O que eu quero dizer What I want to say é que você não precisa ter um lugar elevado is that you don't have to have an elevated place para servir um altar. to serve in an altar. Porque o Senhor não quer que você seja maior que ninguém. Because the Lord does not want you to be greater than anyone. O Senhor quer que você sustente pedras The Lord wants you to sustain stones e seja sustentado por pedras. and be sustained by stones. Que você seja parte de um altar. That you be part of an altar. Irmãos, em 1 Coríntios, capítulo 12, no verso 4 e 6, In 1 Corinthians chapter 12 verses 4 to 6. isso. 4 to 6. A Bíblia vai dizer que tem diversidade de dons. The Bible is going to say that there are diversity of gifts. E essa diversidade de dons And this diversity of gifts é agido pelo mesmo Espírito. is acted upon by the same Spirit. E a diversidade de serviços, And there are distinctions of ministries, mas é o mesmo Espírito que está agindo. but the same Spirit that is acting. Entenda, o tempo todo o Senhor está falando, a diversidade sim, The whole time the Lord is saying there are diversities, yes, mas há algo em comum em nós. but there's something in common in us. Temos que ouvir e sentir o mesmo Espírito. We must hear and we must feel the same Spirit. Se preocupe em ser cheio do Espírito, Be worried about being filled with the Holy Spirit, porque o seu serviço é bem-vindo. because your service is welcomed. Se preocupe em ser cheio do Espírito, Be worried about being full of the Spirit, porque o seu dom é bem-vindo. because your gift is welcomed. E todos nós temos dons. And we all have gifts. Todos nós fomos chamados para um serviço do Senhor. We are all called to a service of the Lord. Irmãos, nós quanto mais cedo entendemos isso, Brothers, the sooner we understand this, mais rápido teremos a manifestação do Espírito Santo de Deus. the quicker we'll have the manifestation of the Spirit of God. As respostas divinas. The divine answers. Não está na individualidade, It's not in the individuality. está em se unirmos. It is in gathering. O Senhor te chama. The Lord calls you. Você é importante You are important para um altar do Senhor. to an altar of the Lord. Eu entendo que você tem as suas dificuldades I understand you have your difficulties. e talvez não se enxergue neste altar, And maybe don't see yourself in this altar. mas feche os seus olhos But close your eyes
Enxergue pelo olho da fé. See by the eyes of faith. Ouça a voz do Senhor. Hear the voice of the Lord. Atenda o chamado do Senhor. Answer the calling of the Lord. Quem é que Ele vai enviar? Who is He going to send? Diga, eis-me aqui. Say, here I am. Seja tocado pelo Espírito Santo de Deus. Be touched by the Holy Spirit of God. Você não pode ficar fora disso. You cannot be outside of this. Aceite o chamado de Deus. Accept the calling of God. Sirva ao Senhor. Serve the Lord. Trabalhe para o Senhor. Work for the Lord. Entregue um coração ao Senhor. Deliver a heart to the Lord. E o altar será construído And the altar will be built up pela diversidade de pedras. by the diversity of the stones. O Senhor nos chama para isso. The Lord calls us to this. Lá em Apocalipse, In Apocalypse, capítulo 7, no verso 9. chapter 7, verse 9. João teve uma visão. John had a vision. Ele via povos, He saw people. ele via He nações, saw nations. ele via tribos He saw tribes. e ele via diversidade de línguas. And he saw diversity of tongues. E todas elas And all of them diante do trono do Cordeiro. before the throne of the Lamb. Por que o Senhor não fez uma única nação? Why didn't the Lord make just one nation? Por que não uma única tribo? Why not just one tribe? Por que diante do trono dos céus nós não deveríamos falar a mesma língua? Why before the throne of heavens we shouldn't just all speak the same tongue? Por que o Senhor está mantendo isso? Why is the Lord maintaining this? Porque nessa diversidade Because in this diversity nós seremos o reino dos céus. we will be the kingdom of heaven. Talvez você espere que um dia você vai falar hebraico. Perhaps you expect that someday you're going to speak Hebrew Lá nos céus, in the heavens, diante do trono. before the throne. Talvez um dia você fale assim, eu não vou ser mais brasileiro. Perhaps one day you say you're not going to be Brazilian Não anymore. serei mais americano. You'll not be American anymore. Não serei mais africano. I'll not be African anymore. O Senhor vai preservar de onde você veio. The Lord is going to preserve where you came from. Todos estaremos diante dele. We'll all be before Him. Tribos e nações. Tribes and nations. Sabe que a única coisa que nós teremos iguais? Do you know what's the only thing we'll have the same? As vestes que nos darão. The vests they're going to give us. Vestes celestiais. Celestial vests. Ah, mas as vestes celestiais cabe em mim? But the celestial vests. Sim, é sobre fit in me? medida. Yes, it's by measurement. E você não será igual ao seu irmão. And you will not be like your Mas brother. as vestes serão sobre medida. But the vests will be by measurement. Porque o que o Senhor tem para você Because what the Lord has for you é sobre medida. is by measurement. Então não rejeite o Senhor. So do not reject the Lord. Não rejeite o serviço do Senhor. Do not reject the service of the Lord. Não rejeite o chamado de Deus. Do not reject the calling of the Lord. Não se sinta excluído. Do not feel excluded. Nós estávamos falando no PG We were speaking in the small group sobre a pregação de João Batista. about the preaching of John the Baptist. E mencionamos que em algum momento, And we mentioned that in some moment, quando João Batista foi isolado, when John the Baptist was isolated, então ele já não estava mais batizando pessoas. so he was no longer baptizing people. Ele já não andava mais com seus He discípulos. didn't walk with his disciples anymore. Ele estava preso. He was arrested. E ali And there houve uma dúvida. was a doubt. Pergunte ao Senhor Ask the Lord, se ele é aquele que há de vir. is he the one that was to come? E o Senhor Jesus não respondeu. And the Lord Jesus did not answer. Sou eu? I am. Ele disse: He said, diga a João say to John, que os cegos estão vendo, the blind are seeing, os coxos estão andando the lame are walking, e os mortos vivem. and the dead are living. Sabe qual é a maior identificação que você está nos planos de Deus? Do you know what's the greatest ID that you are in the plans of God? Quando há serviço de Deus em você. When there's service of God in you. Não é sobre o ministério, It's not about the ministry. não é sobre o status que você tem It's not about the status that you have. de pastor, evangelista, Of pastor, evangelist, apóstolo, apostle. sobre o serviço. It's about the service. Porque João Batista, Because John the Baptist, quando foi questionado when he was questioned quem ele era, who he was, ele disse: eu sou uma voz he said, I am a voice que clama no deserto. who calls from the desert. Eu sou o serviço de Deus. I am the service of God. Sabe quem você é diante de Deus? Do you know who you are before God? O serviço de Deus. The service of God. Se você tem dúvidas sobre o seu chamado,
If you have doubts about your calling, se você tem dúvidas sobre o que você é diante de Deus, if you have doubts about what you are before God, a melhor resposta está the greatest response no seu serviço a Deus. is in your service to God. Enquanto você não for uma pedra do altar, For as long as you're not a stone in the altar mas estiver ausente disso, and you are absent from this, haverá dúvidas de quem o Senhor é there's going to be doubts about who God is e de quem você é diante do Senhor. and who you are before the Lord. Ajuntemos as pedras Gather the stones em suas adversidades. in all their diversities. Vamos levantar um altar ao Senhor Let's raise up an altar to the Lord, e a presença dele será manifesta. and His presence will be manifest. Você acredita nisso? Do you believe in this? Irmãos, 1 Pedro 2, versículo 6 e versículo 7. 1 Peter 2, verses 6 and 7. Por isso está escrito: eis que ponho em Sião uma pedra angular, eleita e preciosa. A quem nele crê não será de modo algum envergonhado. Para vós outros, portanto, os que credes, é a preciosidade, mas para os descrentes, a pedra que os construtores rejeitaram, essa veio a ser a principal pedra angular. For it is contained in Scripture, behold, I lay in Zion a cornerstone, chosen and precious, and he who believes on him shall by no means be put to shame. To you, therefore, who believe is the preciousness, but to the unbelieving, the stone which the builders rejected, this has become the head of the corner. Se você está sobre a pedra, If que é you a are over igreja, If you are over the stone, which is the church, a pedra que a igreja está estabelecida, the stone upon which the church was established, que se chama Jesus Cristo, which is called Jesus Christ, de modo algum and in no uncertain terms, você será envergonhado. you will be shamed. Entenda uma coisa? De modo Understand algum something. você será envergonhado. In no way you will be shamed. Não tenha dúvida do chamado de Deus. Do not doubt the calling of God. Não tenha dúvida que o Senhor te escolheu. Do not doubt that the Lord has chosen you. Não se sinta inútil diante do Senhor. Do not feel useless before the Lord. Você sendo estabelecido na pedra angular, You being established in the cornerstone. de modo algum será envergonhado. In no way you'll be shamed. Você está entendendo o chamado de Deus Do aqui? you understand the calling of God here? É para você mesmo. It's for you. Você precisa estar nesse You serviço. must be in O this Senhor service. te escolheu. The Lord chose you. Aleluia. Amados, o Senhor foi rejeitado. Beloved, the Lord was rejected. Os fundadores excluíram a pedra que se chama Jesus Cristo. The founders, they excluded the stone which was called Jesus Christ. E ela se tornou a pedra de esquina, And it became the cornerstone. a pedra angular. The cornerstone. É uma pedra que não cabia em lugar nenhum. It was a stone that wasn't fitting anywhere else. Como é que vamos colocar essa pedra dentro dessa igreja? How can we put the stone inside this church? Aqueles que os fundadores não estavam conseguindo encaixar Jesus. The founders, they couldn't fit Jesus anywhere. Mas Jesus é fundação. But Jesus is foundation. Tem que ser estabelecido nele. Must be established in him. A primeira pedra a ser rejeitada. The first stone being rejected. Se constrói todas as pedras. Construct all the stones. Jesus já foi rejeitado. Jesus was rejected. E quem foi rejeitado não se constrói nada nele. And the one who was rejected, nothing is built upon him. Você não é o rejeitado. You are not rejected. Porque você está na pedra que um dia nós iremos construir nossa cidadania. Because you are on the stone upon which one day we'll build our citizenship. Jesus será o nosso rei dos reis. Jesus will be our King of E Kings. nunca mais isso vai mudar. Never this will Nós change. estamos indo para esse lugar. We are going to this place. Mas é sobre Jesus But it's over Jesus que um dia alguém rejeitou. that somebody someday rejected. Não deixe o inimigo Do not allow the enemy soprar nos seus ouvidos to breathe in your ears que você é um rejeitado. that you are rejected. Você não é um rejeitado. You are not rejected. Você é uma pedra do altar. You are a stone of the altar. Construa o altar ao Senhor. Build up an altar to the Lord. O Senhor tem nos chamado The Lord has called us
para restaurar o altar. to restore altars. O profeta Elias, The prophet Elijah, quando o povo estava subjugado, when the people were subjugated, ele junta todos os profetas de Baal he gathers all the prophets of Baal e chama o rei. and calls the king. Precisamos mostrar para o povo qual é o altar que o Senhor se manifesta. We must show the people which altar the Lord manifests on. Então todos os profetas de Baal So all the prophets of Baal, fazem um altar, they make an altar. entregam sacrifício They surrender sacrifice. e não há resposta alguma. And there's no answer whatsoever. E o povo estava submisso àquele Deus, And the people were submitted to that God, mas ele não estava respondendo. but he wasn't answering. Aí então Elias fala assim: chega, And then Elijah says, okay, enough. tiveram a oportunidade de mostrar o poder You had the opportunity to show power, e não tem poder algum. and there's no power whatsoever. Agora chegou a vez Now it's the turn. de Deus manifestar. Turn for God to manifest. Primeira coisa que Elias fez, The first thing that Elijah does, ele restaurou um altar, he restored an altar. juntou pedras, He gathered stones falou assim: povo, olha o que eu estou fazendo. and said, see people, look at what I'm doing. Para uma resposta de Deus, eu preciso que todos se unam aqui junto de pedras. So for an answer of God, I need everybody to gather stones. E as pedras eram conforme o Senhor tinha dito a Moisés. And the stones were according to how God had told Moses. Elas não tinham alinhamento. They didn't have alignment. E ele uniu pedras e fez um altar. And he gathered the stones and he made up an altar. Ele falou assim: Deus irá responder com fogo. And then he said, God will answer with fire. E nada pode impedir. And nothing will stop it. Então jogue água no altar. So now throw water on the altar. Pode molhar todo o altar. You can wet the whole altar. Porque ninguém pode impedir Because nobody can impede o agir de Deus. the acting of God. E o Senhor mostrou que em todas as dificuldades And the Lord showed that in all the difficulties, que impede de o fogo se manifestar, what stops the fire to manifest não impede o fogo de Deus de manifestar. does not stop the fire of God to manifest. E muitas vezes nós temos sido jogado água em nosso altar, And many times we have water being thrown at our altar, tentando frustrar nosso papel no reino dos céus, trying to frustrate our function in the kingdom of God, mostrando a dificuldade que é para mantermos o fogo aceso. showing the difficulty that it is to keep that fire lit. Mas isso é tentando persuadir o seu coração, But this is trying to persuade your heart como se você fosse responsável pelo fogo. as if you were responsible for the fire. O fogo é de Deus The fire is God's, e ele não depende de combustível. and it doesn't depend on any type of Ele é fuel. o combustível do fogo. He is the fuel for the fire. Então toda aquela água So all that water, molhando a lenha, wetting all the wood, molhando as pedras. wetting the stones, Então ele ora ao Senhor and then he prays to the Lord. e diz: as pedras estão no lugar, And he says, the stones are in place. o sacrifício está no lugar The sacrifice is in place. e as dificuldades também estão lá. And the difficulties are also there. Responda, Senhor. Answer, Lord. E o Senhor dos altos céus And the Lord from the high heavens envia o fogo, sends fire, queima o holocausto, burns the Holocaust, seca toda a água. dry up all the water, Toda dificuldade é tomada all pelo the fogo. difficulties taken by the fire. Não há mais nenhuma dificuldade. There is no difficulty anymore. E Deus manifesta o seu poder. And God manifests his power. E Ele manifesta que só Ele é Deus. And he manifests that only he is God. Tudo começa quando um altar é construído. Everything begins when an altar is built. Você tem respostas, esperando respostas de Deus? You are waiting for answers from God. O seu coração arde por um mover de Deus? Your heart burns for a movement of God. Faça parte de um altar. Be part of an altar. Se envolva na obra de Deus. Get involved with the works of God. Não tem para onde fugir. There is no place to run Se to. envolva na obra de Deus. Get involved in the ministry of É God. dali que o fogo vai vir. That's where the fire will come É to. ali que vai consumir os problemas. That's where the problems will be É ali consumed. que vai consumir as dificuldades. That's where the difficulties will be consumed. Porque o fogo cairá dos céus. Because the fire will come from heaven. E Deus manifestará o seu poder. And God will manifest his power. Eu quero que você se levante do seu lugar. I want you to stand up in your place.
Cada vez mais tem se ajuntado pedras nesse lugar. More and more stones have gathered in this place. E você não pode ser ausente ao serviço do Senhor. And you cannot be absent to the service of the Lord. Se apresente ao serviço do Senhor. Present yourself to the service of the Lord. Deus tem te chamado. God has called you. E Ele vai manifestar o seu poder. And He will manifest His O power. Senhor tem resposta para essas orações. The Lord has answers to your prayers. O Senhor tem escape para a sua vida. The Lord has an escape for your life. O Senhor tem conforto para o seu The coração. Lord has comfort for your heart. Ele cuida de você. He cares about you. O Senhor é seu Pai. The Lord is your Father. Ele nunca vai te abandonar. He will never abandon you. Não há outro lugar There is no other place que você precise estar, that you need to be a não ser na presença dEle, except for His presence, a não ser na manifestação de Deus. except in the manifestation of God. Deus vai se manifestar neste altar God will manifest in this altar quando a gente se unir when we gather em propósito de buscar a face dEle, in purpose to seek His face em buscar a sua voz, and seek His voice em se unir em orações. and to gather in prayer. Nós temos que se unir, igreja. We must gather, church, Temos que entoar uma única voz and we must sing out in one voice de adoração, of worship, de intercessão. of intercession. Deus tem chamado uma igreja para crescer. God has called a church to grow. Nós temos que chegar num lugar, We must get to a place, a estatura perfeita de Deus, to the perfect stature of God, a estatura perfeita de Jesus. the perfect stature O of Senhor está nos levando para este lugar. the Lord has brought us to this place. It's Você bringing us faz to this parte. place. You are part. Não importa quantas vezes você já saiu deste altar, It doesn't matter how many times you left this altar. há um espaço para você se encaixar nele. There is a space for you to fit into it. Volte para o altar de Deus. Return to the altar of God. Você que deixou de trabalhar, You who stopped working, estacionou o seu ministério, you parked your ministry. não se vê mais em lugar nenhum. You don't see yourself in any place anymore. Você vive sob a perspectiva do passado, You live in the perspective of the past, sobre como Deus te usava, of how God used to use you, sobre o que você viveu com Cristo. of how you lived with Christ. Ele está vivo ainda. He is alive still. Viva então. Live then. Deus te chama. God calls you. Você não pode ficar excluído You disso. cannot be excluded from this. Não se importe com a medida. Do not bother with the measurement. Não se importe com o alinhamento. Do not bother with the alignment. Faça parte do altar de Deus. Be part of the altar of God. Se una ao serviço do reino. Unite yourself to the service of the kingdom. Aleluia. Hallelujah. Coloca a mão no seu coração aí. Put your hand in your heart. Vamos fazer uma entrega ao Senhor. Let's make a surrender to the Lord. Espírito Santo, Holy Spirit, eu quero fazer parte do altar. I want to be part of the altar. Independente do que eu estou enxergando. Regardless of what I'm seeing. Independente do quão rejeitado eu me sinto. Regardless of how rejected I feel. O Senhor me chamou para um altar. The Lord called me to an altar. Deixa-me fazer parte desse corpo. Allow me to be part of this body. Deixa-me fazer parte deste altar. Allow me to be part of this altar. Tira todas as incertezas do meu coração. Take away all the uncertainties of my heart. Toda a rejeição do teu chamado. All rejection of your calling. Eu aceito fazer parte I accept to be part do teu reino, of your kingdom, do teu serviço. of your service. Eu aceito fazer parte do teu altar. I accept to be part of the altar. Eis-me aqui, Senhor. Here I am, Lord. Eu aceito ser transformado pelo Senhor. I accept to be transformed by the Lord. Eu aceito ser moldado pelo Senhor. I accept to be molded by the Lord. Eu não serei uma pedra ausente. I will not be an absent Eu stone. estou disponível a ser o altar do Senhor. I am available to be an altar of the Eu Lord. aceito o teu chamado. I accept your calling.
Eu aceito ouvir a tua voz. I accept to hear your voice. Eis-me aqui, Senhor. Here I